Bem, irmãos, tudo bem com vocês? Me chamo Souza e quero falar um pouquinho da Palavra de Deus para você que está aí me assistindo agora. Primeiro, eu quero falar do primeiro princípio. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é o amor de Deus para comigo e para contigo. Agora, o plano de Deus veio através de Jesus. Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida completa e com propósito. Veja, porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância. Eu estou falando de vida Jesus. Experimentar Jesus como vida abundante. E muitas vezes a gente acha que é uma vida humana. Sim, uma vida humana, mas a vida de Cristo inserida na nossa. Então, segundo princípio. Primeiro princípio é Deus ama. Segundo princípio, o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Por isso que o homem precisa entender esse segundo princípio. Não pode de maneira alguma, não podemos viver separado de Deus. Porque o homem é pecador. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Foi para isso que Deus criou o homem. Mas, por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seu próprio caminho. E seu relacionamento com Deus se desfez por sua escolha. Então, esse estado de independência de Deus caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. Então, o homem está separado. Aí tem aquela passagem: porque o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Então veja que quando o homem peca, ele se separa de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre se conectando com Deus. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através de seus próprios esforços, através de querer ter uma vida reta, boas obras, religião, filosofias e etc. E a terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Veja que são 3 leis de princípio. Então, o terceiro princípio: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o único, olha isso, experimentar o único amor e plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, olha que amor maravilhoso. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu
há mais de 500. Então, ele é o único caminho. Não existe outro caminho. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo. Então a iniciativa foi de Deus. Essa iniciativa foi de Deus. Veja, Jesus ele foi para a cruz em nosso lugar, morreu em nosso lugar, pagando o preço de nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer esses 3 leis, esses 3 princípios. Não é só isso. Conhecer o amor de Deus, reconhecer que somos pecadores e também nós entendermos, que Jesus é o caminho e a solução de Deus para nós. Entramos aqui no 4º princípio. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderei, olha só, eu poderei conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a minha vida, e você também. Então precisamos receber a Cristo. Por quê? Contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então veja, recebemos a Cristo pela fé, pois vocês não são salvos pela graça por meio da fé. Olha só, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não devemos se gloriar por sermos isso ou aquilo. Não é nosso, não vem de nós, é o próprio Deus, é um dom de Deus a salvação. Então, recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma, ao que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então, receber a Cristo implica arrependimento, significa deixar de confiar nas nossas capacidades, em coisas naturais também, achando que vamos nos salvar com esse tipo de crença. Então, crer no Senhor Jesus é a única forma que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé por meio de uma decisão pessoal. Há 2 círculos que nós devemos entender, ciclo na nossa vida: o velho homem e o novo homem. O velho homem está separado de Deus e o novo homem está junto de Deus. Então nós precisamos entender isso. E o velho homem, ele controla o eu dele, o eu dele está no centro de tudo. Então o que importa é eu, e não é assim, Então, para receber a Cristo, nós precisamos orar, nós precisamos confessar esse Deus. Que Deus conhece o coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Então nós devemos fazer isso. Convide Jesus para entrar na sua vida. De alguma forma, você faz esse em algum momento, Chame alguém e peça para essa pessoa estar orando junto com você, porque onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Faça isso e com certeza o Senhor vai te abençoar, ok? Que Deus venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você,
sua vida, por sua família. Aceite a vitória na sua história.